Amém. Que bênção poder estar aqui, que alegria, que privilégio, que honra poder louvar ao Senhor e engrandecer. Louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle. Minhas irmãs, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, muito alegre. Eu amo essa igreja, as minhas filhas são Joades. Então, assim, todo sábado eu estou aqui trazendo elas. Eu amo essa igreja. E poder trazer a palavra do Senhor aqui, para mim, é um privilégio muito grande. E quando eu recebi o tema, foi até engraçado, porque eu tinha acabado de fazer uma pregação sobre isso. Eu tenho uma pregação, né, falando sobre fortaleça as suas raízes. E aí eu falei para o Senhor, falei, Deus, eu não vou repetir, né? Deus vai me dar uma coisa nova, vai me dar uma palavra nova. Eu vou ter que me virar nos 30 aí para ficar com o ouvido mais aguçado para Deus falar mais coisa. E a primeira pregação falando sobre essa temática já mexeu muito ao meu coração. Então, continuar ouvindo o Senhor falar sobre esse tema é muito bom. Porque, de fato, enriquece a nossa alma e faz com que a gente busque ser cristãs melhores, sabe? Nós, como mulheres do Senhor, nós precisamos constantemente buscarmos sermos parecidas com Jesus. Nós precisamos buscar constantemente ser firmada e alicerçada no Senhor. E quando eu estava orando, pedindo ao Senhor, Deus, me dá uma novidade aí, Senhor. Eu não vou pregar a mesma coisa não, me recuso. Aí minha mãe, prega. Aí meu marido, falei, amor, eu sou esposa do pastor Felipe Guerra, né, que é um dos pastores lá da igreja do Rio Branco. Aí eu falei para ele assim, amor, o congresso é fortalecendo raízes, amor. Eu acabei de pregar sobre isso. Eu não queria pregar a mesma pregação de novo. Aí ele, meu amor, se Hernandes Dias Lopes, que é Hernandes Dias Lopes, viaja para tudo quanto é canto e prega a mesma pregação, tu não vai pregar por quê? Eu falei, porque eu não sou Hernandes Dias Lopes. Eu não sou ele e eu vou pregar outra e ponto. E Deus vai dar um jeito dele lá de me dar uma outra pregação. E foi muito interessante esse processo, porque o nosso Senhor, Ele é fonte inesgotável. Quando a gente acha que não tem mais para onde Ele falar, Ele vem lá e fala. E Ele fala, tem um monte. Sabe aquele versículo que você lê ele 15 vezes e as 15 vezes Ele fala com você de forma diferente? Então, é mais ou menos isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu sou fonte inesgotável. Então, o que tu quiser falar, eu vou te dar conteúdo sempre, porque sou eu. Eu sei o que elas precisam ouvir e eu espero que, de fato, aquela mensagem, a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração e ministrou primeiramente ao meu coração, ela faça sentido à vida de vocês nessa noite. E aí eu estava pensando, né, e falando assim, poxa, eu vou falar sobre fortalecendo raízes. Mas para mim, o ponto principal para você fortalecer uma raiz é você investigar o solo que essa raiz vai ser plantada. Não adianta nada eu pegar uma planta bela, maravilhosa, e plantar ela num substratozinho daquele que a orquídea vem, não tem? Que a orquídea vem inicial. Você larga a orquídea ali, daqui a pouco ela morre. Ela precisa de um solo com bastante nutriente. E aí quando eu estava pensando, eu falei, Senhor, eu vou falar sobre isso. E o tema, se eu fosse dar um tema para a minha mensagem, seria, aonde eu estou plantada? Porque não adianta nada você pensar em fortalecer as suas raízes se você não investigar muito bem aonde você está plantando elas. Se eu pego uma raiz e planto ela na areia, ela não vai vingar. Se eu pego ela e boto naquele substratozinho ali da orquídea, ela também não vai ficar. Agora, se eu pego um solo rico, é muito legal quando você vai estudar um pouquinho sobre planta, que você vai ver, olha, você pega casca de ovo, você pega isso, você pega aquilo outro para você enriquecer o solo. Você vai, faz uma composteira, pega aquilo ali, que aquilo ali vai enriquecer. Pega legume, deixa o legume, faz isso para o solo absorver. Então, a importância da gente analisar o solo que a gente está plantado faz toda a diferença. Eu queria ler com vocês aqui, Colossenses, capítulo 2. E o versículo assim, que mais me chama atenção, eu vou ler um pouco mais de versículos, mas o versículo que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados
e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Minhas irmãs, não adianta você pegar uma linda planta, uma linda árvore, e colocar ela numa caixinha de leite. Não tem quando a gente vai fazer muda? Que a gente pega e bota ali, usa caixinha de leite. Na escola, um tempo atrás, as meninas receberam um potinho de Danone, né? E colocaram ali uma sementinha, um girassolzinho para começar a nascer. Mas se eu deixar aquela semente naquele pote, ela não vai criar raízes. Eu me lembro que ela vai criar raízes, mas muito superficiais, e qualquer coisinha vai tirar ela dali. Se eu quero que uma planta, ela tenha tamanho, ela cresça, eu preciso colocar ela num solo que consiga resistir, que consiga firmar, que consiga de fato dar base para essa planta crescer. Eu não posso simplesmente ignorar o solo no qual eu estou plantando. Eu lembro que há um tempo atrás, eu comprei uma couve. Quem conhece a minha mãe sabe que minha mãe adora os matos, né? Adora um chazinho. Nubia já está ali falando da senhora que eu estou vendo. Então, assim, adora um chazinho, fazer uma erva balieira, um chá de cidreira. Você chega na casa dela, sempre tem um chazinho pronto ali, um extrato. Ela tem um armário cheio de extrato, cheio de erva, de tudo quanto é coisa, para tudo quanto é doença. Então, é muito interessante. E eu falei assim, também vou seguir essa vibe. Falei, vou plantar minha própria couve, meus temperos. Comprei uma couve, linda, maravilhosa, e botei ela lá no potinho. Só que foi no potinho que veio do cara lá da couve. Aí ele ficou naquele potinho, aí eu passava para lá, eu passava para cá. Passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4. Eu fiquei 1 ano com aquela couve no meu corredor. Ela não morreu, mas ela também não cresceu. Eu olhava para ela olhava para mim, eu olhava para ela olhava para mim, e eu falava assim, minha filha, tu está esperando o quê? E ela falava assim, um espaço. Aí eu falei, verdade, espaço. Peguei ela, plantei no chão, reguei, coisa linda. Ela começou a crescer, crescer. E é aquela couve que chamam de couve perene, né? Que a bicha vai dando. E você vai tirando e ela vai crescendo. Você não sabe mais para onde que ela vai, de tanto que ela cresce. E você vai tirando folha, e vai usando folha. E crescia. E foi muito interessante, porque naquela época o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ele falou assim, não adianta você pegar uma planta que tem todo o potencial para crescer e botar ela num solo tão pequenininho. Num espaço tão pequenininho. Ela até vai criar raiz, mas é uma raiz tão superficial que qualquer coisinha que você fizer assim, você vai arrancar ela. Na minha casa, né? O meu vizinho viu eu arrumando o jardinzinho. Na frente do meu muro tem um jardim. E aí ele me deu uma planta, eu plantei. Não sei o nome dela, acho que eu nem quero saber, porque a bicha não sai do chão de jeito nenhum. Eu tentei arrancar ela do chão, gente. Eu estou até hoje tentando arrancar. Minha mãe viu a sofrência que foi para eu tentar arrancar aquele troço do chão. E eu não consegui, ela me ganhou. Ela ficou lá. Você olha para o jardim da frente do meu muro, só tem ela. Porque todas as horas eu desisti de cuidar e ela se cuida por si só. Eu não preciso nem olhar para ela, ela está plantada ali, ela está tão firme naquele solo que nada tira aquele troço dali. Pensa numa planta firme. É aquela ali. Eu acho que eu quebro o muro, mas não arranco ela. E isso é muito interessante, minhas irmãs. Sabe por quê? Porque quando você, de fato, encontra um solo que segura a tua raiz, nada te tira. E quando eu estava lendo esse texto, e eu vejo aqui, portanto, assim vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Minha irmã, eu não sei hoje em qual solo você está plantada. Mas eu vou te dizer o seguinte, que se não for em Cristo, reveja isso. Eu me lembro que quando, alguns meses atrás, eu fui falar com o Senhor sobre, Senhor, preciso arrumar um emprego, Senhor. Eu preciso. E tal, eu tinha acabado de ser mandado embora do meu serviço. Eu falei, Senhor, me ajuda a arrumar um emprego. E aí o Senhor virou para mim e falou assim, confia, porque você está enraizado em mim.
e eu não vou deixar nunca faltar o suprimento para que você cresça. E eu olhei aquilo e eu falei, Senhor, doideira isso, né? Falei, verdade, vou confiar. Aí passou uma semana, aconteceu uma situação em que eu precisava de um recurso. E aí do nada uma pessoa chegou e falou assim, aqui Carla, ó, toma isso aqui para você. Aí eu, sério? Sério. Aí o Senhor, eu falei, lembra? Você não está firmada em qualquer solo. Você está firmada em mim. Então tudo o que você precisa, seja provisão financeira, emocional, seja o que for, eu te sustento. Eu sou o seu firme fundamento. E comigo e em mim você não será abalada. Então por isso que faz muita necessidade, se faz muito necessário você olhar para a sua vida hoje. Eu queria que você olhasse para você e você pensasse, em que solo eu estou fincando as minhas raízes? Será que de fato a minha raiz está firmada no Senhor? Olha só o que esse texto vai continuando a dizer aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Minha irmã, hoje pode ser que a sua raiz esteja fincada nas tradições desse mundo. Pode ser que hoje as suas raízes estejam firmadas aqui, no agora. Pode ser que você esteja presa a tradições dessa vida, a vãs filosofias. Nessa época, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele vai vir combater várias heresias que estavam sendo levantadas. Várias ideias vindo contra o Messias, quem Cristo era. E aqui na minha Bíblia, o títulozinho, né, que eles colocaram para a gente ter uma ideia um pouco melhor, ele diz assim, ó, livres do legalismo por meio de Cristo. Às vezes a sua vida ela está fundamentada em qualquer outra coisa que não Cristo. E eu queria te encorajar nessa noite a você pensar sobre isso, para que você possa firmar de fato a sua vida em Cristo, para que você firme as suas raízes em Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz no verso 7, que nós devemos viver enraizados e edificados nele. Ele traz um grande alerta para a gente, não se engane. Não coloque a sua vida naquilo que não tem valor, que são essas coisas desse mundo. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, o que a gente mais observa são mulheres que esquecem daquilo que é eterno para enraizar a sua vida em meras futilidades, em coisas que não vão lhes agregar valor eterno. Hoje nós temos vários movimentos que dizem que nós somos poderosas, que nós temos poder, que nós somos boas, que nós conseguimos. Mas nós esquecemos de que tudo que nós temos, podemos e executamos é porque nós temos um Senhor quem nos capacita a fazer isso. Então eu não posso firmar a minha vida nessas coisas da terra. Eu preciso ter um solo firme, e esse solo só Cristo é para nós. O seu dinheiro não é um solo no qual você tem que firmar a sua vida, porque se daqui a pouco o seu dinheiro some, você perde a sua vida. Eu estava conversando com uma amiga, e ela estava me dizendo o seguinte, que na Suíça, a mãe dela mora na Suíça, e ela falou, Carla, é um país absurdamente maravilhoso. Tudo funciona bem, saúde funciona bem, educação funciona bem, você tem lazer, você tem tudo. Mas é um país com alto índice de suicídio. Porque as pessoas pautam a vida delas em coisas tão efêmeras, tão superficiais, que quando qualquer uma dessas coisas falta, a primeira coisa que elas querem fazer é acabar com a sua própria vida. Quando nós alicerçamos as nossas raízes no solo que é Cristo, pode vir o que for, que nós não somos arrancados. Quando você está ali alicerçado em Cristo, lá no Parque Imperial tem umas palmeiras gigantes. É lindo demais ver aquilo.
E uma vez meu marido estava conversando comigo e ele falou assim: amor, você sabia que é uma curiosidade dessa palmeira? Eu falei: qual? O mesmo que ela cresce, ela afunda. Ela só consegue ser tão grande assim porque ela desce profundamente as suas raízes. E aí o vento vem e ela balança, mas ela não quebra. Quanto mais fundo enraizarmos as nossas raízes, mais firmes nós seremos. Não tente enraizar suas raízes em outro solo que não seja no Senhor. Analise bem a tua vida nessa noite, minha querida irmã, e veja se de fato a sua vida está enraizada nele. O texto aqui de Paulo para Colossenses diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Quando nós estamos em Cristo, nós somos plenas. Nós enfrentamos qualquer problema, nós passamos por qualquer adversidade, nós enfrentamos vendavais e seja lá qual for a circunstância, de uma forma leve. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós temos alguém que cuida da gente. Quando as nossas raízes estão plantadas no Senhor, nós não nos preocupamos com essas coisas pequenas em vãs. Quando a nossa raiz de fato está nele, nós entendemos de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o seu propósito. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Às vezes você pode ter entrado aqui achando que a sua vida está um caos. Às vezes você pode ter entrado aqui falando que sua vida não tem solução, não tem solução para você, não tem solução para a tua casa, não tem solução para o teu marido, não tem solução para o teu filho. Mas eu queria te dizer essa noite que Cristo é a solução. E se você enraizar suas raízes nele, você vai achar a solução. O diagnóstico não te paralisa. A falta da provisão não te paralisa. As adversidades com os teus filhos não te paralisam. Porque você sabe que você tem um Deus no qual você firmou a sua vida e que tem cuidado de você. No verso 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá no capítulo 3, vamos para o capítulo 3, ele diz o seguinte: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando a gente olha na palavra de Deus, Cristo ele vai estar sempre falando que nós somos como plantas plantadas nele. Nele. Tem uma passagem que diz que Ele é a videira e nós somos o ramo. Nós somos os ramos. Logo, eu não devo fazer o que eu quero, mas eu devo fazer o que Ele quer. E quando eu entendo isso, quando eu estou nele e sigo o propósito que Ele determinou para mim, eu tenho o crescimento que Ele dá para mim, eu me abstenho das coisas desse mundo. Aqui no capítulo 3, ele é muito claro quando ele fala: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vai trazer várias coisas: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, a idolatria. Minhas irmãs, se você está plantada no Senhor, o fruto que vai sair da sua vida precisa ser o fruto do Espírito de Deus. Você não pode permitir que a sua natureza humana grite. Quando eu escolho ser plantada no Senhor, eu me submeto a viver a vida do Senhor.
Eu me submeto a obedecer ao Senhor, a ter o crescimento que Ele quer que eu tenha, a desenvolver o que Ele quer que eu desenvolva. Eu vou, a partir dali, aniquilar a minha vontade para que a dele cresça, para que a dele se manifeste. Hoje é muito complicado. Ser mulher está sendo muito difícil hoje em dia, porque a Bíblia manda a gente ser um tipo de mulher. E o mundo manda você ser totalmente diferente. E o pior é que nós, muitas das vezes, damos ouvido ao que o mundo diz. A palavra de Deus diz: ame seu marido, se submeta a ele. Eu não nasci para homem mandar em mim. Quem que vai dizer que homem vai mandar em mim? Eu sou de mulher forte, eu sou de família de mulher forte. Quem manda na minha família é as mulheres. A palavra final é do meu marido, sim senhora. A palavra de Deus diz totalmente ao contrário. Mas a gente insiste em fazer do jeito que a gente quer. A palavra de Deus diz o seguinte: os seus filhos são o seu ministério, são a sua prioridade. Mas a gente cuida do filho de todo mundo, menos do nosso. A gente quer fazer tudo, ganhar o mundo inteiro. E quando sobra tempo, a gente cuida dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que você, mulher, é bela. Você deve agir de forma íntegra. Da sua boca deve sair doçura. Mas não, a gente quer falar mais grosso do que mão de homem. A gente quer gritar torto e direito. E por que eu estou falando isso, minhas irmãs? Porque são as nossas ações que vão mostrar aonde a gente está plantada. Não adianta você dizer que é uma nova criatura e viver uma vida de velha criatura. Não adianta você dizer que a sua vida está plantada no Senhor, se os frutos que você manifesta na sua vida não condizem com os frutos do Espírito do Senhor. Se na primeira oportunidade que você tem, você fala mal do teu irmão. Se na primeira oportunidade que você tem, você levanta a tua boca para proferir palavra de maldição. Se na primeira oportunidade que você tem, você idolatra o dinheiro, você idolatra o teu serviço, você idolatra os teus filhos. Você pode idolatrar tantas coisas. A palavra de Deus, ela vai estar sempre ensinando para a gente a forma de caminhar, a forma de agir. O Senhor está dizendo: você quer firmar sua raiz em mim, então siga o que eu estou querendo te dizer. Olha, presta atenção no que eu estou te dando de nutriente. Eu não posso simplesmente dizer que eu estou plantada no Senhor e falar para o Senhor assim, que é o meu solo. Olha, você não me manda esse nutriente não, que esse eu não quero, esse eu sei fazer sozinha. A gente pode fazer isso? Uma planta que é plantada numa terra ali, ela pode virar para a terra e falar assim: olha, eu não quero que você me dê o fósforo. Eu só quero que você me dê eu só quero que você me dê aquilo. Ela não pode fazer isso. Se você está plantada no Senhor, você precisa receber os nutrientes que o Senhor tem para te dar. Você tem que receber aquilo que o Senhor está querendo te dar. E você vai saber isso aonde? Na palavra de Deus. Se você é uma mulher que busca viver plantada no Senhor, você precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com isso. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. No verso 12 do capítulo 3, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Nós somos povo escolhido do Senhor. Nós nos colocamos na posição de sermos plantadas nele. Você não foi obrigada. Se você está aqui hoje e alguém virou para você e falou assim: olha, você é obrigada a servir a Deus. Você é obrigada. Reveja. Porque você não é obrigada. O Senhor te dá o livre-arbítrio para você escolher não segui-lo. Ele fala para você: olha, se você não quiser me seguir, beleza. Vou ficar triste, vou sofrer, morri por você, mas todos aqueles que o receberam. Dá o quê? A chance de serem chamados filhos de Deus. Todos os que receberam. Ele não impõe isso a você, ele te convida. Ele fala para você: eu te amo. Eu te amo tanto a ponto de morrer por você. E eu quero que você me sirva. Então você não está aqui obrigada. Você não está aqui com uma faca no pescoço. Ninguém te impôs estar aqui. Mas eu quero te dizer um negócio. Se você escolheu estar aqui, eu te convido a você fazer isso da forma correta. Porque esquentar banco, o nosso casaco pode esquentar. Às vezes a gente está aqui no louvor e a nossa bolsa, o nosso casaco fica no banco, esquentando o banco. E ela cumpre bem esse papel. Quando você vai sentar depois, o banco está quentinho. A gente não precisa de pessoas que não querem estar aqui esquentando o banco. Agora, uma coisa é extraordinária. Que se você de fato escolher estar aqui de todo o coração, você vai experimentar algo que você não tem noção. A palavra de Deus diz que Ele nos amou com um amor tão grande, a ponto dele dar o filho dele por amor a mim e você. Tem noção do que é isso? Dar um filho? Eu tenho 3. Não consigo me imaginar sem. Mas por mim e por você Ele fez isso. E o mínimo que Ele espera de nós em troca é que de fato a gente viva nele. Que a gente viva por Ele. Tem uma música que eu amo, é um louvor muito antigo de um cantor que nem muito conhecido é o Beto Tavares. E ele falava assim: olha, talvez morrer por ti não seja não o mais difícil, afinal, o desafio é viver por ti. O desafio não é morrer. O desafio não é morrer por Cristo. O desafio é viver por Ele. O desafio é você se colocar numa posição em que você de fato manifeste o fruto que o Senhor quer que você manifeste. Difícil é você colocar a tua vida diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu estou plantada no Senhor. E a partir de hoje eu só frutifico aquilo que vem do Senhor. Isso é difícil. Eu conheço crentes que estão há anos na igreja, mas que de fato não são crentes. Carla, como é que você sabe disso? Porque você conhece a árvore pelo fruto. Se eu tenho uma pessoa que está há 50 anos na igreja, e na primeira oportunidade que ela tem, ela fala mal do pastor, que crente que é? Primeira oportunidade que ela tem, ela faz intriga e bota um irmão contra o outro, que crente é essa? Primeira oportunidade que ela tem, ela vai lá e fala mal do marido para os outros? Aquele que é do Senhor usa a sua boca de forma apropriada. A mulher que é do Senhor abençoa o seu lar. Não tem problema nenhum, minha irmã, você trabalhar fora, desde que você consiga dar conta da tua casa. Desde que seus filhos encontrem em você amparo, consolo, abrigo, amor, afeto. Sabe por quê? Tem vários meninos hoje e meninas entrando nas drogas e na criminalidade? Falta de afeto familiar. Vira e mexe, eu vou à Cristolândia. E quando eu vou conversar com as meninas na Cristolândia, é um padrão. Todas, quase todas, vou falar todas que eu vou estar exagerando, mas quase todas não tiveram uma casa que de fato tivesse afeto, presença e constância. E acima de tudo, disciplina. Porque hoje a gente quer ganhar o mundo e não disciplina a nossa casa. A gente não ensina os nossos filhos a ouvirem não. A gente não ensina os nossos filhos a palavra espera.
A gente não ensina os nossos filhos a palavra de Deus. A gente acha que a igreja tem a responsabilidade. Minha irmã, ouso te dizer, o ministério infantil te ajuda. Não é você que ajuda ele. A responsabilidade de instruir os teus filhos no Senhor é sua, do seu marido. Não é da igreja. A igreja é o local que você traz os seus filhos para render adoração ao Senhor. De quebra, eles também vão aprender. Mas é dentro do seu lar que os seus filhos vão aprender sobre quem Deus é. E não adianta a gente, como mulher de Deus, falar que é plantada no Senhor, se a gente não manifesta os frutos no nosso lar. Se a gente não mostra aos nossos filhos quem Deus é. Eu estava hoje conversando com a Maiara, nós temos um grupo de estudo de livro, né? A gente chama de Clube do Livro. E a gente está estudando um livro muito legal, falando sobre identidade. E uma coisa que mexeu muito comigo hoje foi porque a gente estudou a vida de Fotina. Historicamente falando, Fotina foi a mulher samaritana. E quando você vai estudar a vida de Fotina, foi uma frase do livro que me chamou muita atenção, foi o seguinte: um soldado vira para o filho da Fotina e fala para ela assim: Vitor, segue a fé, mas segue escondido, porque Nero vai matar vocês. E aquele menino vira e fala o seguinte: a minha mãe e o meu irmão seguem ao Senhor abertamente. E eu quero fazer o mesmo que a minha mãe faz. Hoje os seus filhos diriam isso para você? Quero ser crente igual minha mãe é. Gente, eu vou dizer para vocês que a gente ia ter um monte de desviado. Imagina que o seu filho se torne o mesmo crente que você é. Você estaria bem? Imagina que seu filho só lesse a Bíblia na mesma intensidade que você lê. Teu filho leria bastante? Imagina que teu filho ore na mesma intensidade que você ora. Se bobear, nem para comer ele oraria. Porque eu conheço um monte de gente que não ora mais nem para comer. Para dormir, quando vai orar para dormir, Senhor, abençoa Deus, em nome de Jesus, amém. Já não sabe nem o que está orando. Ora ali no repetido, no automático. Olha que loucura. E vocês acham que é isso que uma pessoa plantada em Cristo deve manifestar? Eu acho que não. Carla, você está dizendo que nós estamos fazendo isso? Eu falei, não. Estou falando que ninguém faz. Eu estou falando que não deve fazer. Se você de fato não faz, aleluia, glória a Deus por isso. Mas se você faz, minha irmã, eu te convido a rever o solo no qual você está plantada. Essa igreja, ela tem um grande potencial de impactar esse bairro inteiro. Essa igreja tem um potencial absurdo para fazer prodígios e maravilhas em nome do Senhor. Mas essa igreja, ela só vai alcançar verdadeiramente esse bairro quando essas Déboras, essas mulheres de Deus se levantarem em prol dessa geração. Enquanto nós não estivermos de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, intercedendo pelos nossos filhos, vocês têm um movimento absurdo nessa igreja que é o Joade. Eu saio lá de Guarulhos para trazer minha filha todo sábado. Porque eu vejo Deus nesse trabalho. Vocês têm um potencial absurdo de impactar a nova geração através desse projeto. Mas as mães dessa igreja precisam se levantar para orar por esse projeto. Porque Satanás não está satisfeito com ele. Vocês têm noção da quantidade de adolescentes e jovens que vocês vão tirar das drogas? Vão tirar da imoralidade? Vocês têm noção da quantidade de crianças que vocês vão tirar na mão dura assim de Satanás? Falar, me dá aqui que ele é nosso. Você não pega. Aqui está fechado a brecha, em nome de Jesus. Essas crianças são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem um grupo de mulheres que ora por essas crianças. Eu sou professora, minhas irmãs. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso no púlpito, eu falo. Eu tive uma aluna, que ela virou para mim um dia e falou assim, tia, eu me mutilo há mais de 6 meses. E a minha mãe nunca percebeu.
Tem 6 meses que eu tenho essa prática, tia. E minha mãe não sabe. E eu tinha conversado com essa menina, tipo, umas 5, 6 vezes, assim, de bate-papo de corredor. O restante era aula, né? Nós não tínhamos, assim, tanta proximidade. E aí ela começou puxando assunto, eu fui conversando com ela. E numa dessas conversas, eu tinha, realmente, no máximo, umas 5 conversas, assim, direta com ela. Ela virou para mim e ela falou uma frase que foi como uma facada no meu coração. Ela falou assim: tia, a senhora já me ouviu e me aconselhou mais do que minha mãe me aconselhou a vida inteira. E ela chorava copiosamente. Tia, se bobear, a senhora é mais minha mãe do que minha mãe. Essa palavra entrou no meu coração como um punhal, minhas irmãs. Sabe por quê? Porque a mãe dessa menina está na igreja. E igual a essa mãe, a gente encontra muitas outras. Que querem ganhar o mundo. Querem ganhar tudo na rua. Mas esquecem de olhar para dentro do seu próprio lar. E uma mulher que é plantada no Senhor, ela entende que os seus filhos são como flechas na mão do guerreiro. E é muito legal, eu estava vendo no Instagram esses dias, um cara mostrando como é que se lança a flecha. E ele diz o seguinte, que quando o guerreiro pega o arco e ele puxa a flecha para lançar, quanto mais perto a mão do guerreiro tiver do coração, quanto mais perto a flecha tiver do coração, mais longe a flecha é lançada. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa, meus irmãos. Porque nós não estamos tendo a habilidade de puxar o nosso filho para perto do nosso coração, para lançar ele para longe. Carla, você tinha que falar sobre planta, Carla. Você está falando de filho por quê? Também não sei. Mas eu sei que Deus quer falar alguma coisa com a gente aqui hoje. E eu queria pedir para que você abrisse o seu ouvido. Tem algo que me chama muita atenção, é o seguinte. No Salmo 51, quem conhece a história de Davi e Batseba, Natan vai interrogar Davi, e Davi depois escreve o Salmo 51. E ele escreve esse salmo com um profundo arrependimento. Olha o que Davi fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que deseja a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui vem um dos versículos mais lindos. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem contra ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Carla, por que você está lendo esse texto? Simples. Porque às vezes, pode ser que um dia você tenha de fato plantado a sua raiz nesse solo, mas o dia a dia foi passando, a vida foi passando, e você acabou ignorando. Deixa eu botar aqui na minha caixinha de leite aqui, que a raiz fica pequenininha e eu consigo controlar. Deixa eu tirar desse solo e deixa eu botar aqui.
Só que a graça do Evangelho é que Deus sempre nos dá novas oportunidades de fazer o que é certo. A graça do Evangelho é ver que um homem que comete um crime tão mau, ele foi capaz de virar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu errei, eu pequei, mas crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito estável, firme no Senhor. O Senhor não quer qualquer sacrifício, não quer qualquer holocausto, porque se fosse só você vir à igreja, isso é fácil. O que Deus espera de nós e o que agrada o coração de Deus é, de fato, um espírito humilde e quebrantado. Então, eu não sei como é que você veio para cá hoje. Eu não sei qual é a realidade da tua vida. Eu não sei como que a tua raiz está sendo fincada. Eu não sei se você está naquela raiz superficial, que qualquer coisinha que você mete a mão e puxa. Como tem uma planta rasteira lá no meu quintal, eu passo a mão nela assim, ó. Nem faço força, eu só levanto a mão e ela vem todinha. Ou se você é a planta do meu muro, que nem com o coração, ela não sai não. Eu estou pensando, o dia que eu tiver que tirar ela de lá, é capaz que eu tenha que quebrar parte do meu muro. Porque ela não sai fácil. Eu vou precisar cavar e cavar e cavar. Como é que está a sua vida? A gente já sabe que para que a minha raiz se fortaleça, eu preciso colocar num solo. E esse solo é Cristo. Mas a minha planta, ela não firma a sua raiz. A partir do momento em que as raízes estão firmadas, ela cresce. E como é que está o seu crescimento? Se você de fato acha que está plantada em Cristo, você tem crescido? Todos os dias você tem encontrado algo novo na presença do Senhor? Alguém que já plantou zamioculca? Sabe que planta é essa? É uma planta que vive sozinha também. Ela não precisa nem de ajuda, não. Se você botar água ali de 15 em 15 dias, ela fica felizinha. É muito engraçado, porque aquela planta ali, às vezes ela pega muito sol, aí ela vai ficando feia, 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 feia. Aí você bota um pouquinho de água e esquece. Daqui a pouco, ela vai ficando bonita, bonita, bonita. Ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Que você seja igual a minha zamioculca. Que a minha assim, esse dia ela estava feia, beça. Eu virei para ela e falei assim: toma água, minha filha, toma. Troquei ela de lugar, botei um pouquinho mais de terra ali. E hoje, ela está linda e viçosa. Ela está firme. E toda vez que eu olho para ela, ela está com uma coisinha nascendo, um brotinho nascendo diferente. Se você é serva do Senhor e está firmada no Senhor, você vai estar constantemente renovando as suas folhas. Ah, eu já li a Bíblia toda uma vez. Maravilhoso. Sou uma crente muito boa. Você acha que isso é suficiente? Eu tenho uma amiga que ela lê a Bíblia. A meta dela é ler a Bíblia para cada ano de idade. Ela tem 60, acho que ela deve estar com 61 anos. Ela falou assim: Carla, minha meta é ler a Bíblia a quantidade de anos que eu tenho. Ela já leu 39, um negócio desse. 39 vezes que ela já leu a Bíblia. E ela falou: eu vou ter que intensificar, porque eu não posso morrer sem igualar a minha quantidade de anos de leitura de Bíblia. E eu conheço vários crentes que nunca leram a Bíblia toda. Esse dia eu perguntei a uma pessoa assim: tu já leu a Bíblia toda? Porque eu sou educadora cristã da minha igreja, então estudar a Bíblia eu amo, né? E aí eu virei para uma pessoa e falei assim: tu já leu a Bíblia toda? Ah, devo ter lido, porque eu já li muitos capítulos. Aí eu olhei assim, eu falei: amém, irmã, vamos pedir a Deus que você tenha lido tudo realmente, né? Mas é ler por ler? Não, é ler com o entendimento de que é isso que me faz crescer. Você precisa se cercar da palavra de Deus. Você precisa constantemente buscar a palavra de Deus, porque é ela que vai ser o nutriente para fazer você crescer. Um cristão que está na igreja e não vive novidade de vida com Cristo todos os dias, precisa rever a sua vida. Porque todos os dias Deus tem algo novo a ministrar ao nosso coração. Um tempo atrás eu fui num pé de goiaba pegar broto, porque um amigo meu deu um piriri, e eu falei para ele: eu vou pegar broto de goiaba para você. Aí fui lá e peguei.
o broto de goiaba. Peguei todos que tinham, levei para ele e falei, leva para casa e faz o chá. E toma que vai segurar tudo, segura até pensamento ruim. Aí ele foi lá, pegou, fez e tal. E aí eu fui caminhar perto dessa árvore, aquela lá do terreno lá de trás, lembra? Eu fui andar, outro dia eu olhei, estava lá, cheio de brotinho de novo. Por quê? Porque a árvore é viva. Ela é viva, ela vai estar sempre renovando as suas folhas. Ela vai estar sempre brotando, ela vai estar sempre trazendo novidade. Porque ela é um ser vivo. E nós também, não é porque você aceitou Jesus um dia, que você vai ler a Bíblia uma única vez e vai achar que vai viver com isso para o resto da tua vida. Você precisa constantemente buscar o Senhor, você precisa constantemente meditar na palavra dEle. É ela que dá crescimento. Você precisa fortalecer a sua raiz todos os dias. Você precisa proteger a sua raiz todos os dias. Tem um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Acho que eu indiquei para você, não foi, amiga? Mentores Segundo o Coração de Deus. Ele conta uma história incrível. E a história é o seguinte. Existe uma planta chamada sequoia. É uma planta que ela é muito grande. E ela é muito larga. Para você ter noção, tem foto na internet de várias pessoas dando a mão para poder rodear a raiz da sequoia. E nos Estados Unidos, na Califórnia, tem muitas sequoias. Numa universidade, eles tinham várias delas. E num ano desse aí, uma sequoia centenária caiu. Ela caiu. A raiz de uma sequoia é muito larga e muito profunda, meu irmão. Pesquisa depois, se tu tiver curiosidade. Sequoia é o nome. Ela é funda, grossa e muito larga a raiz dela. E ela caiu. E ninguém entendia o que aconteceu. O pessoal foi todo mundo. Procura daqui, procura de lá, procura daqui, procura de lá. Vamos dizer o que aconteceu. Vamos descobrir o que aconteceu. Vamos descobrir. Descobriram. Sabe o que foi? Ela ficava numa universidade. E o que ela era muito bonita. O que os estudantes fazem? Senta embaixo dela. Brinca embaixo dela. Anda embaixo dela. Ai, está muito sol, vamos ficar aqui. Vamos fazer um piquenique. E eles descobriram que a movimentação dos pés das pessoas fragilizaram a raiz. A ponto da raiz não suportar e cair. E aí eu te pergunto, como você tem protegido as suas raízes? O livro sugere que você faça cercas sagradas em volta da sua raiz. E essa cerca é o quê? É o conhecimento da palavra. É buscar ao Senhor. É meditar nele. É buscar viver a vontade do Senhor. Para que haja essa proteção em volta das suas raízes. Como você tem protegido as suas raízes? Você de fato tem prestado atenção nela? Porque a raiz é uma coisa que a gente quase não presta atenção. Você chega e vê uma planta bonita, você não fala, ai, que raiz bonita. Não, a gente faz o quê? Ah, que planta maravilhosa. E como é que era a raiz? Ah, não sei. Estava em pé. A gente sabe que ela estava em pé. Mas você vai olhar para ela frondosa, bonita. A gente quase não olha a raiz. Mas eu queria te convidar nessa noite a não ignorar as suas raízes. E comece prestando atenção aonde você está plantando ela. Olhe para dentro de você e pense, como eu tenho cuidado das minhas raízes? Eu plantei no lugar certo? Sim. Se eu plantei, eu preciso fazer a manutenção dessa raiz com a palavra de Deus, com os nutrientes que vêm da palavra de Deus. E não só isso, eu preciso cercar a minha raiz, para que a movimentação humana, para que o inimigo não venha e arranque ela fora. Que Deus nos dê esse entendimento. E que se você hoje acha que a sua vida está toda doida, toda errada. Carla, tem jeito para minha raiz? Tem. A esperança para o ferido
como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. O que diz? Há esperança para você, ao cheiro das águas brotarás, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Então, se hoje você acha que você é essa planta que não tem jeito, tem. Há esperança para você. Teve para mim, não vai ter para você? Teve para aquele cara lá do lado da cruz, não vai ter para você? Teve para a mulher samaritana, não vai ter para você? O nosso Deus é o maior interessado em fazer com que você floresça. Mas Ele fala para você: não tenta florescer sem firmar a tua raiz. Me busca, me procura, eu quero cuidar de você. Eu quero poder olhar para você depois e ver você florescer. Me dá a oportunidade de cuidar de você. Se planta aqui em mim, vem cá. Eu vou te dar condições de crescer. Mas eu preciso querer. Eu preciso ir até Ele. Tá aí uma coisa que Cristo não vai fazer com você. É pegar você e falar assim, igual, ó, isso aí é um alerta, hein, irmãs? Para de roubar planta na casa dos outros. Se achou a planta bonita, pede. Não vai roubar a planta dos outros, não. Deus também não faz isso com a gente, não. Olha, aquela planta ali vai ficar bonita, deixa eu pegar. Ninguém viu. E planta nele. Ele não vai fazer isso. Ele vai virar para você e falar assim: vamos? E aí você vai dizer para ele sim ou não. Ele não vai te trazer a força. Mas um negócio legal é que se você se voluntariar para vir, você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Eu queria te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos. Eu queria te convidar para que você agora falasse com Deus. Tenha um minutinho aí falando com Deus. Peça ao Senhor para de fato trabalhar no teu coração. Peça ao Senhor para poder trazer a você o entendimento de que tipo de planta você tem sido, qual solo você tem plantado a sua vida. Você pode ter entrado aqui hoje falando assim: para mim não tem jeito, vou lá, me chamaram, mas eu sei que a minha vida está toda errada, toda bagunçada e não tem jeito para mim. Mas eu queria te lembrar nessa noite que tem jeito sim. Porque o Deus que a gente serve é o Deus que pode todas as coisas. Ele é a videira, nós somos os ramos. E todo aquele que é plantado no Senhor dá fruto. E não é qualquer fruto. São frutos que permaneçam. Que esse versículo de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, inunde o teu coração nessa noite. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Se você acha que a tua raiz, ela está sendo uma raiz assim, bem fraquinha e que basta alguém na igreja não falar para você que você quer sair da igreja. Basta alguém não te dar bom dia que você já vai falar mal dos outros. O pastor prega um sermão que você não gostou, você quer sair da igreja. Se você acha que a tua raiz está assim, tão frágilzinha, tão mal plantada, eu queria te convidar a você vir aqui na frente.
E a nossa oração nessa noite vai ser: Senhor, seja o solo no qual eu vou firmar as minhas raízes. Nutra as minhas raízes para que eu cresça, para que eu dê fruto. Se você acha que a sua raiz pode ser mais forte, eu te convido a vir aqui na frente. Se você não tem a sua raiz ainda plantada em lugar nenhum, eu também te convido aqui aqui na frente. Para que Cristo seja o responsável por fazer você crescer. O desejo do nosso coração enquanto igreja é termos pessoas, membros com raízes fortes. Porque membros de raízes fortes faz com que a igreja de Cristo seja forte. Uma igreja de raiz fraca é uma igreja fraca. Que você seja esse membro que escolheu firmar suas raízes no Senhor. Eu não vou ficar repetindo o apelo, porque cada um conhece o seu coração e conhece a sua necessidade. Mas eu queria te convidar nessa noite a você pensar nisso. Que Cristo seja aquele que fortaleça as suas raízes. Que você tenha a ousadia e a sabedoria de escolher Cristo. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que é o nosso firme fundamento. Obrigado, Deus, porque encontramos no Senhor a segurança que precisamos para prosseguir. Obrigado porque em Ti, Deus, nós podemos encontrar a vida. E a minha oração, Deus, é que essa igreja seja uma igreja de membros fortes. Que seja uma igreja fortificada no Senhor, alicerçada no Senhor, Pai. Deus, se há alguma irmã aqui que ainda não sabe em que solo está plantada, eu peço para que o Senhor nessa noite ministre o coração dela, Deus, e se apresente para ela. Se existe alguma irmã aqui, Deus, que em algum momento plantou a sua raiz no Senhor, mas achou que era melhor tirar de Ti e colocar num potinho de Danone, numa caixinha de leite, ou até num balde, Senhor. Mas a gente sabe que ali a raiz não vai crescer. Eu peço que o Senhor dê a elas entendimento para que elas peguem essa raiz e plantem no Senhor, para que elas cresçam e deem frutos que permaneçam, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra, de ministrar a Tua igreja, Pai. E o desejo do meu coração é para que eu também seja, Pai, uma planta firmada no Senhor, com raízes fortes, Pai. Para que os frutos que saiam de mim sejam frutos que alegrem o Teu coração, frutos que permaneçam, que gerem vida, que inspire pessoas, que abençoe pessoas. E o meu desejo, Deus, é que aqui dessa igreja tenham mulheres que fora dessa igreja revelem o fruto do Senhor, Pai. Que os nossos filhos enxerguem em nós o fruto do Senhor. Que os nossos filhos escolham ser plantados no mesmo solo no qual nós estamos plantando a nossa vida, Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essas mulheres. E obrigado pela oportunidade de ministrar a elas, Senhor. É a oração que eu faço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos entoar mais uma vez esse louvor. E que você cante com todo o seu coração. Há esperança para você. Há esperança para mim. Há esperança para esse bairro. Há esperança para o teu vizinho. Há esperança para o teu filho. Há esperança para o teu marido. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. Amém?